senti assim, eu quero ir para o céu. Né? Eu falei assim, que nós possamos, todos, né, almejar estar indo para o céu também, para encontrar com o nosso Jesus. Amém? Amém, Senhor, nosso Deus. Queremos aqui, Senhor Jesus, entregar, Senhor, essas ofertas. Entregar, Senhor, as nossas vidas, Pai, no Teu altar, Pai, porque é isso que nós estamos aqui fazendo, Senhor Jesus. Porque nós sabemos e cremos, Pai, no Deus que nós temos servido, naquele que tem, Senhor, provido tudo que nós temos necessitado, Senhor, durante o nosso dia a dia, durante o ano, durante, Senhor, os demais dias que o Senhor tem nos acrescentado nessa terra, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a cada dia cumprir com todos os Teus mandamentos, não somente na área financeira, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes bênçãos para derramar sobre nossas vidas. E nós queremos que essas bênçãos sejam completas, Pai. Mas também queremos, Senhor, ofertar, queremos, Senhor, cumprir com os Teus mandamentos, Pai, enquanto estivermos aqui, Senhor. Então que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, Pai. Que a provisão diária, Senhor, possa estar ali sendo, Senhor, acrescentada, Pai. Porque Tu és o Deus, Senhor, que conhece, que provê e que sabe tudo aquilo que nós necessitamos. E nós declaramos, Senhor Jesus, a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E desde já seja repreendido o devorador, o migrador, o cortador, Senhor, de nossas vidas, Pai. E que somente o Teu Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, Senhor, para multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E que o Teu nome venha sempre ser glorificado e exaltado no meio da Tua igreja, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos e repreendemos desde já toda a consagração nessas notas, Pai. E somente a Ti consagramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos estar atentos agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 10. Vamos receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Com alegria, com atenção. A glória do nome do Senhor. Atos capítulo 10. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo diz a sua igreja. Atos capítulo 10, versículos 9 a 16. Atos 10, do 9 ao 16. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos fazer uma oração. Pedir que Deus venha falar aos nossos corações em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui em Tua presença santa, meu Deus. Nós temos a certeza de que Tu estás no nosso meio, de que Tu estás neste lugar, de que Tu estás aqui, Senhor, entronizado com os louvores do Teu povo. Ó Deus bendito e santo, nós Te glorificamos, Senhor, por cada testemunho, por cada bênção alcançada e recebida, Senhor, por Tuas provisões sobre cada um. Nesta hora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Que minha vida seja apenas um canal para transmitir a cada família nesta noite, meu Deus, a Tua mensagem. Mensagem que venha, Senhor, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e que venha mudar, Senhor, que venha ajudar, que venha, ó Deus, trazer algo de Te acrescentar, algo dos céus, Senhor, na vida de cada família neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, desde já, ó Deus, opera em cada coração através da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, repreendemos todo o espírito contrário, por terra em nome de Jesus, toda perturbação, toda distração, todo sono, tudo aquilo que o inimigo lança como seta, em nome de Jesus, cai por terra.
e somente o Teu Espírito, Senhor, tem liberdade de se mover neste lugar. Nós oramos e te agradecemos o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Não pode tomar o seu lugar. Esteja atento à palavra do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Repita o tema dessa mensagem comigo. Deus não faz acepção de famílias. Amém? É o que eu vejo aqui nessa palavra, irmãos. Eu já vi muitas pregações sobre esse tema, sobre esse texto aqui, mas sempre exaltando, sempre mostrando mais a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Essa foi a primeira vez, através do apóstolo Pedro, que o Espírito Santo foi derramado sobre não-judeus, sobre pessoas que eles mesmo pensavam que nunca viria, porque os judeus acreditavam, inclusive Pedro, eles não entendiam a grandeza, a magnitude da obra, do sacrifício de Jesus Cristo. Eles não entendiam a dimensão do poder de alcance do que Jesus realizou no Calvário. Nem Pedro entendia isso. Ele que já era um homem cheio do Espírito Santo há algum tempo, porque a morte de Jesus e a ressurreição havia acontecido há pouco tempo. E logo o Senhor veio com a sua graça derramada, a sua presença também sobre os gentios, sobre os não cristãos, os não judeus. Essa família aqui, irmãos, é algo que Deus fez no meio dessa família muito maior do que simplesmente o início do derramar do Espírito Santo sobre os judeus. É o Senhor demonstrando seu grande amor por uma família. Ele escolheu essa família foi escolhida pelo Senhor para dar início, sim, ao derramar do Espírito Santo sobre os não-judeus, para dar início à salvação para os não-judeus, porque isso aconteceu. Pedro ele foi privilegiado, por dar início, ele foi aquele que pregou e que deu assim, o início da igreja. Ele pregou, 3.000 se converteram, eles levam aquelas pessoas a se batizarem. Ele foi o primeiro a pregar para os judeus e trazer a salvação para os judeus e trazer o Espírito Santo sobre os judeus. E ele teve o privilégio também de ser o primeiro a pregar para os não-judeus, para os gentios, e levar a salvação e o Espírito Santo para os não-judeus. Paulo é chamado de apóstolo aos gentios. Ele foi realmente, especificamente enviado por Deus para os não-judeus. Porém, Pedro foi o que deu início. Deus deu essa honra a ele. Deus deu esse privilégio a ele. E ele foi fiel naquilo que Deus mandou ele fazer. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é algo muito maior, simplesmente, do que a descida do Espírito Santo sobre os não-cristãos. Deus, ele concedendo a salvação aos não-judeus. É algo muito maior. É Deus demonstrando o seu amor por uma família. É Deus demonstrando o seu cuidado por uma família que ele já olhava com um olhar muito especial. Uma família que ainda não era cristã, mas uma família que de alguma forma já conhecia a Deus. De alguma maneira já ouviu falar sobre Deus. O envolvimento que esse povo tinha com os judeus. Eles conheceram a Deus através do judaísmo. De alguma maneira eles receberam Deus nas suas vidas. Mas não da forma religiosa que os judeus serviam. Eles receberam Deus de uma forma muito simples. E nós vemos a história aqui no capítulo 10 no início. Então é muito mais, irmãos, é muito mais tremendo. Sempre ouvi falar, o Espírito Santo batizou Cornélio, o Espírito Santo foi derramado, eles falaram em línguas, e ali Deus mostrou o seu poder e tal. Mas é muito mais do que isso. Amém? É isso e é muito mais do que isso ainda. E essa família aqui, no final de tudo nessa história, nós vamos ver que essa família é um simbolismo de cada um de nós. Essa família simboliza cada uma das nossas famílias. Essa família que simboliza a nós que não éramos filhos, que não éramos de Deus, que não tínhamos direito à promessa, que estávamos no mundo, que não tínhamos futuro. Essa família aqui simboliza isso. Através dela o Senhor vem nos mostrar o seu grande amor e a obra que Ele tinha na nossa vida, simbolizada e começada a partir dessa família. Então é maravilhoso o amor de Deus por cada um de nós. Sinta isso na sua vida, sinta isso na sua família, na sua casa. Quantas vezes Deus tem intervido, quantas vezes Deus tem entrado com providência, quantas vezes Deus tem agido, tem feito, e você mesmo não entende, porque você sabe que se fosse por você, talvez você não estaria mais com a sua família, talvez você nem estaria mais junto, você nem estaria mais aqui, talvez já estivesse um aqui, um lá no Brasil, já estivesse um aqui em outro lugar do mundo, destruído, separado, com filhos para um lado, pais para o outro.
Porque o diabo quer fazer isso, ele tem trabalhado por isso, o mundo tem trabalhado por isso, mas Deus tem feito, ele tem um plano, Deus tem uma obra, e ele tem feito por onde a sua família continue segura, a sua família continue unida, a sua família continue junta, porque Deus tem propósito na sua casa, Deus tem propósito no seu casamento, Deus tem propósito na vida da sua esposa, Deus tem propósito na vida do seu marido, Deus tem propósito através da vida do casal, na vida dos filhos também, e Deus tem trabalhado, irmãos. Deus tem trabalhado com todas as suas forças. Deus tem trabalhado usando toda a sua sabedoria, o seu poder. Mas não depende só dele. Depende de nós também. Depende da nossa escolha, depende da nossa decisão. Depende de nós convidarmos o Senhor e Ele se sentir bem-vindo em nossa vida e em nossa casa. Isso é a cada dia. Nós aprendemos ontem e com os irmãos, mais uma vez, Deus falou aqui sobre a necessidade da prática da palavra de Deus. E nós entendemos e aprendemos ontem que não é só hoje, nem só amanhã, é praticar e perseverar em praticar tudo aquilo que nós aprendemos. E não é fácil isso aí. É uma caminhada, uma caminhada, uma jornada, uma caminhada longa, desgastante muitas vezes, difícil. Mas cada um tem que pagar o preço. Cada um de nós temos que pagar o preço para estar no centro da vontade do Senhor. Isso não é fácil, irmãos. É difícil, mas Deus, Ele promete estar conosco. Deus, Ele promete que vai nos ajudar a dar certo. Amém? Então veja nessa história toda o grande amor de Deus por uma família que Ele já olhava com um olhar especial, porque é uma família que buscava o Senhor de uma forma muito simples. Pedro estava na casa, em Chope, na casa de um irmão chamado Simão. Ele trabalhava com curtição de couro. Eles estavam viajando, eles estavam indo para um destino, mas eles param na casa desse irmão Simão e ele vai descansar ali para depois continuar a jornada. Eles estavam esperando o almoço, era meio-dia. Enquanto o almoço, o rango não saía, ele subiu no terraço e foi orar por um momento. E ele estava com fome. De repente veio uma visão para ele. A visão de um lençol que descia do céu, amarrado pelas quatro pontas, feito uma trouxa. E aquele lençol veio diante dele. Quando chegou diante dele, aquilo se abriu. E ele viu ali animais vivos. Animais que os judeus eram considerados impuros. Porque Pedro era cristão, mas era um cristão judeu. E ele conservava na vida dele algumas coisas do judaísmo. Inclusive não comer animais impuros. Né? O porco, por exemplo, e outros mais. Quadrúpedes, répteis e aves. Muitas delas eles não comiam jamais. Se eles só tocassem naquilo ali, eles eram considerados impuros, porque eles consideravam aqueles tipos de carne, aqueles tipos de animais imundos. A lei dizia isso para eles. Mas ele estava esquecendo que a lei já havia se encerrado, aquelas coisas ritualísticas e tantas outras coisas. Muita coisa permaneceu, as coisas da lei moral, aquilo que Jesus ensinou a cumprir realmente como era para ser cumprido, mas aquilo ali já havia passado. E ele tem aquela visão, e vem uma voz e diz para ele por 3 vezes: Pedro, levanta, vai, mata e come essas carnes desses animais. E Pedro ficou escandalizado e disse assim: meu Senhor, ele sabia que era a voz de Deus. E ele disse: meu Senhor, eu nunca toquei em coisa impura, eu nunca comi coisa impura, eu não vou fazer isso não. E aquela voz repetiu por 3 vezes para ele. E no final aquela voz falou para ele: Pedro, quem é você para dizer que é impuro aquilo que eu tornei puro? É como se Deus estivesse dizendo: quem é que determina o que é puro ou impuro? Deus, irmãos, através dessa visão que Pedro tem, ele vai começar a quebrar paradigmas, preconceitos. Deus começa aqui a derrubar um muro terrível de separação que existia entre as pessoas. Pedro havia se tornado cristão, cheio do Espírito Santo, mas ainda havia barreira entre ele, que era um judeu, com outras nações, com outros povos. Eles ainda tinham essa barreira, porque, como eu disse para os irmãos, nem eles entendiam a dimensão da graça de Deus, nem eles entendiam a dimensão do alcance do sacrifício de Jesus. Nem ele entendia ainda isso. E ele vai compreender através do que Jesus vai fazer através dele no meio dessa família. Em Jesus Cristo, irmãos, as pessoas se unem. Amém? As pessoas são chamadas para se unir em Cristo. Nós sabemos que o próprio Jesus disse: eu não vim para trazer paz, eu não vim para trazer harmonia, eu vim para trazer espada, eu vim para trazer divisão. Mas Jesus estava falando isso em relação ao quê? Que em uma casa, muitos creriam em Jesus e outros não. E aqueles que não criam, iam perseguir os que criam. Aqueles que não criam, iam se levantar contra. Aqueles que não criam, iam se levantar e ser contra aqueles que criam. Por isso haveria isso. Por isso haveria guerra, haveria espada, haveria
desunião, porque nem todos creriam em Jesus. Mas quando as pessoas se voltam para Jesus, irmãos, seja da nacionalidade que for, da raça que for, da cor que for, seja qual for a classe social, em Cristo as pessoas se unem. Em Cristo Jesus não pode haver parcialidade. Em Cristo Jesus não pode haver divisão. Em Cristo Jesus não pode haver contenda. Amém? E é isso que Jesus ele vai mostrar para Pedro nessa história toda. O apóstolo Paulo ele diz em uma passagem quando ele escreve: em Cristo não há judeu, não há grego, não há bárbaro, nem há cita, não há circuncisão, nem há incircuncisão, não há escravo e não há livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? É assim que deve ser. Não deve haver barreiras entre nós. Um é mais baixinho, um é mais carequinha, um é mais gordinho, um é mais bonitinho, o outro talvez não seja tão bonitinho, mas nós não olhamos para isso, porque em Cristo Jesus todo mundo fica bonito. Amém? Todo mundo resplandece a glória, todo mundo tem a alegria do Senhor. E essas barreiras todas caem por terra em nome de Jesus. Todas as barreiras têm que cair. Às vezes um fala mais bonito do que o outro, um não fala tão bem, mas nós temos que entender a mensagem. Amém? E nós damos glória, dizendo: Deus usa bem a vida do irmão. Quando o irmão vai lá, fala simples, muitas vezes fala às vezes até errado, mas nós dizemos: Senhor, glória a Deus pela tua palavra. Senhor, usa a vida do teu servo. E não ficamos lá. Ele falou uma palavra errada. Ele falou agora essa frase aí. A colocação das palavras não é desse jeito. Nós não estamos prestando atenção nisso, não. Se a pessoa está bem vestida, se ela está vestida de marca, ou se ela está vestida com roupa simples, usada. Nós não olhamos para isso, não. Porque nós vemos é Cristo na vida da pessoa. Amém? E nós nos unimos com aquela pessoa no amor de Deus e através do sacrifício realizado na cruz do Calvário. Amém? Jesus veio para derrubar barreiras. Jesus veio para tirar a inimizade, primeiramente, que havia entre nós e Deus. Porque nós aprendemos na palavra do Senhor, irmãos, que nós estudando aqui na quinta-feira em Romanos, que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. E Deus, que era aquele que foi prejudicado, Ele tomou a iniciativa e Ele proveu a oferta de salvação. Ele que era o ofendido, Ele mesmo tomou a iniciativa e Ele disse: olha, eu quero reatar a amizade. Eu quero que haja uma aproximação novamente entre nós. Eu não quero que vocês estejam distantes de mim. Eu quero que vocês estejam perto. Porque eu criei vocês para o louvor da minha glória. Eu criei vocês para me adorar. Eu criei vocês para terem comunhão comigo. E Deus vai começar uma grande obra aqui, irmãos, que as pessoas vão ficar de boca aberta diante da obra que o Senhor faz, começando por essa família muito amada pelo Senhor. A Bíblia diz que Pedro teve aquela visão. De repente aquela visão passa. No versículo 17 diz que quando ele estava refletindo sobre o significado da visão, alguns homens, 3 homens chegaram. Eles foram enviados por um certo homem chamado Cornélio. Eles descobriram a casa do Simão Curtidor e chegaram e disseram: Pedro está... Aqui tem um homem chamado Pedro que está aqui nessa casa, que está hospedado nessa casa. E Pedro mesmo... de lá ouve aquela palavra, aquelas pessoas perguntando por ele. O Espírito Santo vem e diz a Pedro, enquanto ele estava pensando sobre aquela visão: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-te, desça e não hesite em ir com eles, pois foi eu quem os enviei. Mas quem eram esses homens? Em Atos capítulo 10, versículo 1 ao 5 explica, né? Uma outra visão que um outro homem teve no dia anterior à visão de Pedro. No dia anterior a essa visão de Pedro, um outro homem havia tido uma visão. Esse homem era Cornélio. Às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele estava orando lá em Cesareia, a 48 quilômetros de Jope, onde Pedro estava. Aquele homem estava orando. Aquele homem era um centurião, aquele homem era um romano, aquele homem era um capitão de uma parte de uma unidade de 100 homens do exército romano, que morava em Cesareia. Cesareia era como um quartel-general das forças de ocupação romana. Ali existiam milhares e milhares de soldados morando, muitas legiões, muitos comandantes, muitos generais. E Cornélio era um capitão de uma unidade de 100 homens. Ele era um centurião, de um regimento conhecido como italiano. O versículo 2 diz que toda a sua família, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus.
ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E certo dia, olha o que acontece no versículo 3, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Ele, ouvindo aquela mensagem, veja o que ele fez. Ele não hesitou. Na mesma hora, ele chama 2 servos e um soldado de confiança, e ele manda eles prepararem viagem, 48 quilômetros, e aqueles 3 homens vão a Jope para procurar o apóstolo Pedro, sem saber quem era Pedro. Eles também não sabiam. Cornélio não entendia o porquê daquela visão, porquê aquele anjo mandou chamar Simão Pedro. Então veja como Cornélio era. Nós vemos o detalhe da passagem, irmãos, que não era só Cornélio. Ele e a sua família, ele e toda a sua casa. Eles eram pessoas piedosas, a Bíblia diz. Ele era um homem importante, ele era um homem de posição, ele era um romano, não era uma pessoa qualquer, e ele era um homem muito bom. A Bíblia diz que ele era um homem bom. Ele e toda a sua família, piedoso. Quando você lê piedoso na Bíblia, piedoso significa uma pessoa praticante da religião que professa, uma pessoa muito devotada, uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito dedicada à fé que tem. Então assim é Cornélio. Ele aprendeu a fé em Deus. A Bíblia diz que ele não seguia os ídolos de Roma. Ele não adorava o próprio César Augusto. Ele adorava a Deus. Então a religião dele era muito simples, irmãos. Ele aprendeu de alguma forma com os judeus, com certeza, sobre Deus. E ele procurava seguir com muita simplicidade. Ele era um homem piedoso, ele era um praticante daquilo que ele havia aprendido. Ele era um homem que tinha o temor de Deus no coração junto com sua família. Com certeza ele aprendeu, ele passou aquilo para a família. Não é porque Deus vai se manifestar a Cornélio só através daquele anjo, se a sua família também é uma família praticante, é uma família piedosa, porque Cornélio era o cabeça da família. Aquilo naquele tempo era muito forte. Ele era o cabeça, ele era realmente cabeça da sua casa. E ele aprendeu, e ele passou aquilo para a sua família, a fé do Deus verdadeiro. E eles faziam aquilo que eles aprenderam. Era orar, era temer a Deus, era ser praticante do que eles aprenderam, era ajudar as pessoas pobres do povo, fazendo muitas esmolas. A Bíblia fala que ele era muito bom, muito generoso. Ele repartia abundantemente o que ele tinha com as pessoas necessitadas. E ele fazia outra coisa muito importante, que era orar continuamente a Deus. Então veja que a prática religiosa dele era contínua. A prática, e nós vimos ontem que não é limitado só à prática da oração, do jejum, é também a prática de fazer o bem às pessoas. Ele fazia, a religião dele era uma religião agradável ao Senhor, porque ele fazia o bem às pessoas e ele buscava a parte espiritual através da oração. Ele tinha uma vida correta, ele tinha uma vida direita, uma vida honesta diante de Deus. E Deus, irmãos, vendo aquela dedicação daquele homem, Deus se agradou daquele homem, Deus se agradou daquela família. E Deus estava esperando a hora certa, o momento certo, depois de tudo aquilo que já havia acontecido com os judeus. Deus estava aguardando e reservando o dia certo para enviar Pedro lá, para mostrar mais certamente, mais corretamente o caminho que Cornélio precisava conhecer juntamente com a sua família. Deus, ele viu você quando você estava ainda sem conhecer corretamente o caminho, sem conhecer verdadeiramente Deus, sem conhecer Jesus. Deus já olhava para você. Quando você buscava ali com sinceridade, você talvez estava numa prática de uma religião, mas você não estava buscando uma religião, o que você queria era Deus. Assim como muitos que estão lá fora, irmãos, agora, que são ignorantes em relação à palavra da verdade, e que buscam a Deus conforme a religião deles tem ensinado. Não é até outro Deus muitas vezes, mas o coração deles clama por Deus. Eles estão buscando ver um Deus falso, de uma forma errada, mas dentro deles tem um anseio por Deus. Porque todo homem precisa de Deus, todo homem tem um vazio na sua vida que só Jesus Cristo pode preencher. É por isso que tem gente que passa por espiritismo, vai para o satanismo, depois volta para o candomblé, vai para a idolatria, depois vai para o budismo, passa pelo shintoísmo, pratica tudo quanto é tipo de religião e de seita que conhece.
Porque ele vai para uma, não preenche. Ele vai para outro vazio, parece que aumenta. Ele fica cada vez pior, conforme ele vai tendo aquela busca dele. Amém? Então, esse homem só vai encontrar o preenchimento para a sua vida através de Jesus Cristo. Amém? E Deus olhou que Cornélio não queria religião, Cornélio queria Deus, Cornélio queria encontrar o Senhor. Então, ele aprendeu, ele procurou